nessa aula a gente vai falar da trava de alta e trava de baixa. Essa operação, ela consiste na compra, né? Compra-se o strike mais perto do dinheiro e vende-se o strike mais fora do dinheiro. Ela reduz o custo da operação com opções, porém limita o ganho ao spread entre os strikes, né? E ela pode ser feita com call em um cenário de alta e ela pode ser feita com put em um cenário de baixa. Então a gente viu nas aulas anteriores, especificamente na aula sobre compra e venda de call ou de put, que eu posso entrar num trade comprando uma call. Se eu acho que eu estou no mercado de alta, eu compro uma call, eu vendo uma put para depois recomprar ela mais barato. Então você vai ver que é possível fazer isso com trava também, né? E aqui nessa imagem do lado eu ilustrei, você pode ver que ali a bolinha do compra, ela está mais baixa do que a bolinha de venda, aqui simulando uma trava de alta com call, tá? Esse detalhe aqui é importante, compra-se o strike mais perto do dinheiro e vende-se o strike mais fora do dinheiro, e aqui no caso você tem um débito, né? Você paga para fazer essa trava. Eu vou mostrar no Profit Chart para ficar mais prático, né, o exemplo. Então, a gente continua aqui com o gráfico de Petrobras, gráfico diário, né? O papel tá caindo, né? Caiu um pouco sexta-feira para cá, né? Da nossa última... Hoje é segunda, então de sexta-feira para cá ele tá subindo, né? Na sexta ele caiu bastante, enquanto a gente gravava. E hoje ele tá subindo um pouco, tá? Então vamos imaginar que aqui, nesse gráfico de diário, eu acredito na tendência de alta do papel, tá? Por qualquer motivo. E aí aqui a gente não precisa... enfim, debater a análise do porquê disso, é mais exemplo a título de exemplo mesmo, tá? Então, acho que o papel vai subir e eu vou comprar uma call, né? Vou comprar uma call para surfar essa alta. Veja, o papel tá 26,25 agora, eu vou procurar uma call aqui na região do 26,50, né? Um pouquinho fora do dinheiro, né? Não está tão longe do dinheiro, mas também não está dentro do dinheiro. Aqui do lado a gente tem a grade de opções de Petrobras, com o exercício já para março, né? Então aqui em cima eu estou vendo, ela vence dia 17 de março, hoje a gente está gravando 27 de fevereiro, então tem alguns dias aí, em torno de 13, 14 dias úteis para o vencimento dessa opção. Se eu for procurar uma call, apenas uma call, lá no 26,50, que é o strike que eu quero comprar, eu tô falando aqui da PETRC 265, tá? Uma call americana, aqui onde apareceu o botão verde e amarelo. 265 é o strike, né? Essa coluna do meio é o strike. E o melhor preço ESC, ou seja, o melhor preço de venda, tá 1,15, ou melhor, 1,2, né? Aqui é de baixo. Então, tem gente pagando R$1, mas tem gente vendendo a 1,2. Eu poderia colocar uma ordem de 1,1, mas eu vou comprar mercado, eu vou pagar 1,2. Então, nesse caso específico, eu vou até marcar aqui para a gente entender, eu compraria uma call do 2,61 a R$1,02. O meu custo para entrar nesse trade é R$1,02, né? Então, R$102, um lote de 100 opções. Porém, aqui só comprando a call, a minha possibilidade de alta, ela é infinita, porque o papel pode subir para sempre, né? Embora eu nunca tenha visto um papel que subiu para sempre, mas o papel pode subir para sempre. Então, eu estou pagando R$1,02 para ter uma R$1,02, né? R$102 para ter uma possibilidade de ganho infinita. Só que eu tô achando caro, né? Eu não acredito que o papel tá com uma potência tão forte assim de se valorizar tanto nos próximos dias. E eu tô achando um trade caro. Não quero pagar R$1,02 por opção, porém eu quero participar desse mercado. Aí que entra a trava. Então eu tô comprando aqui. Como que eu montaria essa trava de alta, né? Eu compro, conforme a gente viu lá no slide, eu compro o strike menor, e aí eu vou montar essa trava com um spread de 50 centavos. Então aqui no 27,1
no 27, né? Aliás, estou comprando 26,50. Aqui no 27 eu venderia o próximo strike. Então, lembra, você compra o mais perto do dinheiro, esse aqui no caso, e vende o mais fora do dinheiro. Então, a call de 27,1 é essa call aqui, ó, também uma call americana. E ela tá saindo agora 80 centavos, né? Então, como eu vou vender, tem gente pagando 79. Então, vou vender a mercado, vamos supor que eu venderia ela a 79. Então, vou colocar aqui em cima para ficar bem especificado, né? Uma call com o strike de 27,01, onde eu venderia, então eu vou colocar aqui 0,79, ok? Aqui no caso do R$1, eu vou colocar um sinal de menos aqui só para ficar mais didático, né? Porque eu tô comprando e tô desembolsando. Lá em cima eu tô vendendo, eu tô embolsando. Então, quanto que saía essa trava, né? 1,2 menos 0,79. Eu tô pagando 23 centavos nessa trava. Então, o meu custo total aqui, ele é 0,23 centavos ou R$23 na trava. Tá? Vou até aumentar aqui para a gente anotar esse valor. R$23 no total. Então percebe que eu saí de um desembolso de R$102 para surfar uma alta infinita, e eu tô entrando num desembolso de R$23. O custo do meu trade, ele diminuiu 75%, né? De 102 eu tô pagando só 23. Mais vantajoso, né? De um ponto de vista, ele é mais vantajoso. Porém, há aquele outro fator da trava que é o limitador de ganho. Então, nesse caso aqui, a minha possibilidade de ganho, ela se reduz a 50 centavos, que é a diferença entre os spreads. Então, se antes eu tinha uma possibilidade de ganho infinita, agora a minha possibilidade de ganho, ela se limita a 50 centavos. Teoricamente falando, tá, pessoal? E por que teoricamente? Porque o strike que eu tô comprando, né, esse aqui mais perto do dinheiro, ele é um strike de 26,50, né? 26,50. Então, se o papel for lá para 28, vamos imaginar aqui, eu vou pôr uma linha aqui, tá? Só para ilustrar mesmo. Vamos supor que o papel foi ali vou deixar até bem forte assim. O papel foi a 27,50. Se a minha call que eu comprei, o strike dela é 26,50, por que eu não posso ganhar R$1 se o papel tá 27,50? Porque eu vendi uma call. Então, uma call não é uma opção de compra. Quando eu montei a trava, eu comprei uma call, ou seja, eu tenho a opção de comprar ela a 26,50, porém eu vendi uma call no 27. Então, se por um lado eu tenho o direito de comprar a 26,50, por outro lado eu tenho o dever de entregar a ação a 27. Se isso aqui for para exercício, se eu carregar essa trava até o dia do exercício e o papel tiver realmente ali a 27,50, né, a ação, o que vai acontecer? Vai acontecer o exercício simultâneo. No mesmo momento, a corretora ela vai me dar as ações, porque eu comprei uma call, mas ela vai me tirar as ações, porque eu também vendi uma call. E aí o meu lucro vai ser 50 centavos, né? Ou seja, R$50 no trade. Fala, pessoal. Bom, deixa eu te interromper aqui rapidinho. Se você está gostando dessa aula, de como eu explico, desse ensinamento, eu queria te falar que esse vídeo ele é parte de um curso completo que eu gravei em parceria com a Sacra Investimentos e que você pode ter acesso a esse curso aqui na descrição desse vídeo, tem um link, né? E de quebra eu ainda estou oferecendo ele com 50% de desconto, um preço muito atrativo se comparado aos outros cursos semelhantes aí que estão disponíveis no mercado. Então, de novo, você pode adquirir o curso completo clicando no link aqui da descrição. E aí o que você precisa considerar aqui? Você está pagando 23 centavos para entrar num trade que vai te dar no máximo 50 centavos. Então, você está entrando num trade de 2 para 1. Né? Se lá na frente a gente vai ter uma aula sobre gestão de risco,
Mas se você estiver operando uma gestão de risco onde os seus trades eles precisam buscar um ganho de pelo menos 3-1, esse trade já não é para você. Você está pagando caro nessa trava. Não quer dizer que não é para você, mas nessas condições não é. Para você ter aqui um ganho de 3-1, você teria que pagar nessa trava no máximo 16 centavos. No máximo 15, né? Vamos arredondar. Se eu pagar 15, o que equivale a 15 reais, mas eu tenho a possibilidade de ganhar 50, eu consigo fazer 3 vezes, né? 2 vezes, 200% de lucro. Então eu consigo ter um trade de 3-1. A dinâmica é essa, tá? Da trava, sempre comprando a ponta mais perto do dinheiro e vendendo a ponta mais fora do dinheiro. A gente vai ter na próxima aula uma trava no crédito, que aí eu vou explicar os riscos de se fazer uma trava no crédito. Essa é uma trava no débito. E quais são as vantagens, né, para a gente encerrar? Eu reduzo o meu custo para entrar no trade. O contra é que eu reduzo também a minha possibilidade de lucro. E tem um outro ponto muito legal que eu gosto de operar nas travas, que é a possibilidade do manejo. Então lembra que eu falei lá na frente que uma das vantagens da opção no swing trade é justamente o carrego? Com as travas, operando trava, você consegue fazer isso. Por quê? Porque aqui do lado eu tenho... Eu vou colocar aqui um pouquinho mais na frente. Então, por exemplo, eu tenho duas pernas nesse trade. Uma eu estou comprado e uma eu estou vendido. Se acontecer algum movimento de mercado para baixo, essas duas opções elas vão perder valor. A call vai ficar mais fora do dinheiro e vai perder valor. Então, essa que eu paguei, que eu vendi a 69, e aqui é um lance de manejo mesmo, tá, pessoal? Essa que eu paguei 69, vamos supor que a Petrobras caia e ela vá a 59. Então, o que equivale aqui é 59 reais, né? Vamos deixar aqui só o preço dela. Então, se eu vendi ela a 79 e a Petrobras caiu, ela foi a 59. Porém, essa que eu comprei a R$1, pode ser também que ela vá a 0,82, né? Vamos tirar 20 centavos de cada uma delas. Então, essa aqui, a de baixo, eu comprei a R$1, ela tá valendo 82, né? 1 e 2 para 82, menos 20. E a de cima eu vendi a 79 e ela tá valendo 59. Eu posso, por exemplo, numa situação de manejo, encerrar só a ponta vendida. Então eu vendi por 79, recompro a 59 e ganho, né, em bolsa aqui, mais 0,20 ou 20 reais. Então, opa, nenhuma perna eu já tive um lucro. É swing trade, eu posso fazer o carrego, lembra que eu falei? Vamos supor que acontece um cenário de que o papel cai e depois volta para o mesmo preço, não tem problema. A opção que eu comprei por R$1 e que foi a 80, ela pode voltar, por exemplo, para o 1 e 2 de novo, para o mesmo preço. E eu posso encerrar ela se eu quiser, se eu achar que 20 centavos é suficiente, eu posso encerrar ela a 0. Então, qual que é a jogada aqui? Eu fiz a trava, comprei uma ponta e vendi outra. A operação foi contra a perna que eu vendi. Eu recomprei mais barato e zerei essa parte e fiquei posicionado a seco na call, né? Fiquei na call. O papel voltou. A que eu comprei por 1,2, eu zerei por 1,2. Então, na perna que eu comprei, eu zerei, nem ganhei, nem perdi. Porém, a perna que eu vendi, eu consegui ganhar 20 centavos ou 20 reais aqui no nosso lote. Então, isso é uma grande vantagem das travas, tá? A possibilidade de você fazer o manejo. Aqui no Profit Chart é muito fácil montar, né? Se você procurar aqui do lado, ele já te dá várias estratégias, né, pré-montadas. Então, trava de alta com opção de compra, você poderia montar a mesma trava aqui, ó. Então, comprar essa, né? A gente tinha comprado lá por 1,2, mas tá 1, né? Posso comprar essa e vender a mais de baixo. Então, venderia essa. Aí ele mostra aqui, ó, o ganho máximo 26, né? Ela ficou um pouquinho mais cara.
estava 23, né, na hora do exemplo, e a perda máxima 24. Então aqui ele está mostrando, aqui no canto direito aqui embaixo, ele está mostrando um desembolso total de R$24, porque meu lote aqui está 100, né? Se eu aumentar o lote para 1.000, ele vai para 240, tá? Então, em resumo, é isso uma trava, tá? Se eu inverter, eu entro no trade ganhando R$200, né? E aí a gente vai falar disso na próxima aula, como que eu consigo, né, fazer uma trava com crédito. E você consegue ver os gráficos aqui de payoff, né, para saber quando que a sua trava vai dar dinheiro. Então aqui no lado direito você vê que ela tá limitada ali, né, o ganho dela a R$250, e a parte para baixo, né, ela também tá limitando a perda, porque a trava tá quase 1 para 1, né? Tá 26 centavos aqui, de 50 centavos, que é o spread, tá quase 1 para 1, tá? Então é bem prático. Se você tiver o Profit Chart com o módulo de opções, dá uma olhada, faça testes, né, experimentos, e olha aqui o gráfico de payoff para você ter uma ideia, né? Pô, se ela for a tal preço, né, se ela vinha 27, você vai estar ganhando 30, né? Hoje, no caso aqui, você ganharia 30. Se ela voltar para 26, você estaria ganhando só 2. Você consegue brincar com isso também, tá bom? Então essa foi a primeira aula de operação estruturada com trava. Você viu que apesar de parecer simples, né, só comprar a mais barata e vender a mais cara, tem vários detalhes que você consegue prestar atenção, tá? Na próxima aula a gente vai ter outra estratégia, que é o straddle e o strangle, e eu espero vocês lá, beleza? Até mais. E aí, agora eu quero saber o que você achou dessa aula, né, desse vídeo. Gostou? Saiba que esse conteúdo ele é parte de um curso completo que eu gravei em parceria com a Sacra Investimentos, opções de ações do básico ao avançado, e tem link para você acessar esse curso aqui na descrição do episódio com 50% de desconto, um preço que é muito competitivo se comparado a cursos semelhantes aí que estão disponíveis no mercado. Então, de novo, se você gostou do conteúdo, gostou da forma como eu explico, dos conceitos, né, das técnicas, da prática, tem link do curso aqui na descrição. Valeu!